Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me devolver o trocadilho da sua bancada, dizendo-me que parece que com o seu governo Portugal passou do imobilismo do PS para o setor imobiliário do PSD. Repare, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro falar em chincana política e ouvi várias bancadas dizerem que o Chega devem pedir desculpa aos portugueses. E eu pergunto-me, onde é que andaram estes senhores e senhoras deputadas ao longo dos últimos 20 anos? É que não sei se sabe, nos últimos 3 primeiros-ministros há 2 que estão a braços com a justiça e nenhum deles está sentado ou esteve nesta bancada. Mas, já que estamos numa de cronologias, deixe-me reavivar na memória. 2002, caso Freeport, que teve a mãozinha de José Sócrates durante o governo de Guterres. Podemos ir depois a 2009, caso Face Oculta, uma vez mais, José Sócrates e Armando Vara. 2014, Operação Marquês. Caso BPN, em 2008, quando o BPN faliu e que foi nacionalizado de uma forma muito estranha por José Sócrates. Temos também a Operação FIS, em 2017, uma vez mais com Armando Vara e Mário Lino, também eles socialistas. Temos os casos dos Visto Gold, mais recente, casos Tutti Frutti com 60 arguidos do PS e do PSD, não são do Chega. Há as incompatibilidades do governo de António Costa, que levaram, por exemplo, Pedro Nuno Santos a ter que prestar esclarecimentos sobre os negócios que a empresa do seu pai tinha com o Estado. Tivemos depois, então, a demissão de António Costa, depois de terem sido encontrados 70 mil euros no gabinete de Vítor Scária. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, um Sr. Primeiro-Ministro deve sempre prestar esclarecimentos aos portugueses, mas, sobretudo, porque a nossa nação está fustigada por uma classe política que não tem profundidade política, que não tem seriedade, que não tem ética de trabalho, Sr. Primeiro-Ministro. Eu arrisco-me a dizer que nos 900 anos de história que o nosso país tem, a Terceira República é a maior vergonha e por isto, Sr. Primeiro-Ministro, se quer credibilizar as instituições, venha sem arrogância, venha com humildade e preste todos os esclarecimentos que os portugueses merecem. Eu acho que hoje assistimos àquele que é, em democracia, um dos momentos mais constrangedores e caricatos a que se poderia ter existido e que é muito simples e acho que ficou claro para o país todo. O Primeiro-Ministro, não querendo escrutínio de coisas que têm que ser escrutinadas e escrutináveis, decide atirar o país para uma crise política. É evidente que no sábado, quando o Primeiro-Ministro disse que poderia colocar ao Parlamento a questão da confiança, sabia já que o Parlamento não tinha nele a confiança, precisamente por fugir de responder a questões que o país inteiro exige resposta e que Luís Montenegro se escusou sistematicamente a responder. Aliás, hoje mesmo voltámos a ter, por parte de todas as bancadas, à exceção das bancadas que suportam o Governo, questões fundamentais e decisivas a que o Primeiro-Ministro tinha que responder e que, mais uma vez, optou por não responder. Eu recordo-me de como é que foram pagas casas a pronto, com dinheiro a pronto. Isto foi questionado por todos os grupos parlamentares, sem nenhuma resposta do Primeiro-Ministro, sobre as avanças, sobre o património, sobre a questão fiscal. Foi colocado o país perante o cenário evidente, a que o Primeiro-Ministro não quer dar essas respostas. É evidente que o Primeiro-Ministro e o PSD podem dizer, mas sempre vai haver comissão de inquérito, só mostra que nós não temos medo. O Governo sabia bem, aliás, o Sr. Ministro das Finanças disse-o, quando houve uma moção de censura, esta do PCP, que o Governo já não ia apresentar nenhuma moção de confiança. O Governo fez uma moção de confiança porque teve medo e fugiu ao escrutínio. E infelizmente, eu não saio desta moção de censura e desta discussão, conforme tive a oportunidade de dizer, com uma ideia muito diferente de Luís Montenegro e de José Sócrates. Não é por acaso que vários deputados, inclusive do grupo parlamentar do Chega, levantaram esta questão, mas isto hoje é uma questão da integridade do Primeiro-Ministro. Há dúvidas sérias e fundadas de que o Primeiro-Ministro seja uma pessoa íntegra ou pelo menos transparente. Há dúvidas sérias e fundadas sobre se o interesse público foi salvaguardado ou se foi o interesse privado que ficou salvaguardado. Há dúvidas, e dúvidas não explicadas, da origem dos rendimentos do Primeiro-Ministro. E isso é muito grave de acontecer em democracia sem que seja prestado um esclarecimento. E mais uma vez hoje, para terminar, o Governo tinha ainda a oportunidade de fazer esse esclarecimento, nomeadamente através do próprio Primeiro-Ministro, que optou, como na sua declaração de sábado, por não o fazer. O país não tem
nem deseja uma crise política. Era evidente para todos, pelo menos para quem acompanhasse a situação mais de perto, de que esta situação era insustentável para um Primeiro-Ministro. Era evidente para todos que o Governo tentaria uma fuga para a frente para se eximir das suas responsabilidades. E o que aconteceu é que o Governo, entre ter que dar explicações e atirar o país para uma crise política, preferiu atirar o país para uma crise política. O que aconteceu foi que Luís Montenegro, entre segurar o seu lugar, ou deixar o país avançar e este episódio acabar, preferiu segurar o seu lugar, agarrar-se ao poder, agarrar ao lugar e atirar os partidos que o sustentam para uma campanha eleitoral, atirar todos os partidos para eleições e, pior, atirar o país inteiro para eleições com um único motivo: o de não querer ser escrutinado, o de não querer ter que responder à oposição e aos jornalistas. E isto é talvez por isso a crise política mais caricata dos últimos tempos em Portugal, que o próprio PSD e o Primeiro-Ministro são responsáveis únicos. Nós, nestas condições em que estamos, de um Primeiro-Ministro que, apesar de toda a gritaria do PSD, se furta a responder a questões sobre quando era Primeiro-Ministro, já entre a confusão da sua vida empresarial e pública, nós não temos nenhumas condições de dar um voto de confiança a um Primeiro-Ministro que foge ao escrutínio. Honestamente, seria como dar a José Sócrates um voto de confiança. E acho que a democracia portuguesa já cometeu uma vez um erro, não vai cometer a segunda vez o segundo erro. A outra questão, já lá vou, a outra questão é a questão de se o Presidente da República pode ter outra solução que não a solução de marcação de eleições face ao chumbo previsível da moção de confiança. Em teoria, a nossa Constituição permite-o. Mas face ao que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito nos últimos tempos, eu vejo difícil que Marcelo Rebelo de Sousa possa, por exemplo, não ter aceito a sugestão do PS de nomear Mário Centeno Primeiro-Ministro quando António Costa saiu e agora aceitar a nomeação de uma figura, seja ela Pedro Duarte, Leonor Beleza, Leitão Amar, outro qualquer. E, portanto, eu não vejo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha outra opção senão chamar o país e o povo a essa clarificação. Acresce a isto que o próprio PSD, pelo menos o seu líder, não parece compreender a gravidade da situação e quer manter-se em funções a todo custo. E isto cria para o Presidente da República, naturalmente, uma dificuldade agravada. Respondendo diretamente à questão, sim, perante estas condições e perante estas circunstâncias absolutamente graves sobre a integridade do Primeiro-Ministro, o Chega votará contra a moção de confiança. Compreendo a questão, mas é um assunto que deixaremos para outra altura. Tenho que reunir os órgãos do partido primeiro sobre isso. Não é para não responder, eu tenho mesmo que reunir os órgãos do partido sobre a candidatura presidencial. Falaremos sobre isso noutra altura. Como compreendem, este é um cenário muito diferente daquele que tínhamos ontem e daquele que tínhamos há uma semana atrás. É uma questão que eu não vou eximir-me Exato, por isso mesmo estou a dizer, não tenho uma resposta para vos dar agora sobre isto, tenho que refletir, tenho que pôr à consideração do partido esta mesma questão, porque evidentemente uma coisa é ver uma candidatura, uma eleição presidencial em janeiro, outra é o país ser precipitado para eleições legislativas no momento em que eu sou o líder do próprio partido. Isso naturalmente vai levantar questões que a seu tempo, sem nenhum problema e sem nada escondido, ao contrário do que tem feito o Primeiro-Ministro, eu darei conhecimento de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e aos membros do Governo, Sr. Deputado Paulo Raimundo. A intervenção prevista para o confronto que eu sou deputado ficou ligeiramente perturbada pela declaração do Sr. Primeiro-Ministro de que avançará para uma moção de confiança aqui no Parlamento. Deixe-me começar por dizer-lhe isto perante a Câmara. Isto só revela uma coisa, que o Primeiro-Ministro de Portugal, com medo do escrutínio e com medo da avaliação parlamentar, escolheu uma fuga para a frente com medo de ser escrutinado pelo Parlamento. É isso que aqui aconteceu. E esse medo de escrutínio ficou muito evidente. E por isso mesmo, porque esse medo de escrutínio evidencia de forma clara e evidente o quanto o Primeiro-Ministro devia ter sido transparente e não foi. O quanto o Primeiro-Ministro devia ter sido verdadeiro com os portugueses e optou por se esconder. E aquele escrutínio que queria para os líderes da oposição não é o mesmo que aplicou para si, escondido no Palácio de São Bento todos os dias. Por isso, Sr. Deputado Paulo Raimundo, permitir-me-á este olhos nos olhos com o Sr. Primeiro-Ministro para lhe dizer isto. Sr. Primeiro-Ministro, em que circunstância for, cite Sá Carneiro ou não cite Sá Carneiro, eu quero lhe dizer, olhos nos olhos, que esta bancada, nestas circunstâncias, jamais lhe dará qualquer voto de confiança para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Jamais lhe dará qualquer voto de confiança. Senhor Deputado Paulo Raimundo, teremos tempo para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, mas eu estava hoje a perguntar-me do fundo da minha alma e tentei procurar se o PCP... Tenho alma também, eu tenho, é verdade. Eu estava à procura sobre se o PCP tinha entregue alguma moção de censura ao governo de António Costa, mesmo após toda a degradação de serviços públicos e suspeitas graves sobre os membros do governo. Eu pesquisei uma vez, pesquisei duas, 3, 4, 5, 6 e não encontrei nenhuma moção de censura do PCP ao governo de António Costa. Dirá o deputado Paulo Raimundo, aí não havia suspeitas. Não havia suspeitas? Ó, Sr. Deputado, quer que eu lhe apresente uma lista dos suspeitos do PS, membros do governo e fora dele, do governo de António Costa? Alguns ainda andam por aí. Alguma vez vimos uma moção de censura do PCP? Nunca. Porque o PCP não quer censurar governo nenhum por falta de integridade nenhuma. O PCP quer fazer a mesma muleta ideológica ao PS que tem feito nos últimos anos. É isso que o PCP quer fazer. De tal maneira que no dia em que o Sr. Primeiro-Ministro à noite, naquela intervenção quase ao género da outra das polícias, diz que vamos pedir uma clarificação, o PCP pensou, agora é que estamos lixados. Uma clarificação, já somos 4, passamos para 2 ou para 1. E então o PCP veio logo dizer que em cima de uma moção de confiança ia apresentar uma moção de censura. Isto nem inventado. Quer dizer, há um governo que diz assim, nós vamos pedir ao Parlamento para clarificar. E o PCP diz, não é preciso. Como o secretário-geral do PS já disse que vota contra moções de censura, nós vamos meter uma moção de censura. Ó, Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Sr. Deputado não quer censurar o governo. O Sr. Deputado quer evitar eleições para evitar que a esquerda fique ainda mais pequena do que aquilo que está. Não conseguirá. E depois, Sr. Deputado Paulo Raimundo, eu não me esqueço das suas palavras quando chega, no dia seguinte à capa do jornal Correio da Manhã, disse que era necessário escrutinar o Primeiro-Ministro e ter uma comissão de inquérito. Palavras do deputado Paulo Raimundo. Comissão de inquérito para quê? Não podemos passar a vida a fazer comissões de inquérito, disse então o deputado Paulo Raimundo. À tarde é questionado novamente e diz, o problema não é o Primeiro-Ministro nem os seus negócios, é esta política de direita que destrói o país. Ó, Sr. Deputado Paulo Raimundo, vir agora, atrás do Chega, 2 semanas depois, dizer que quer censurar porque o Primeiro-Ministro não foi verdadeiro, desculpe que lhe diga assim, cara a cara, só merecem uma coisa, desaparecer para sempre deste Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, não temos dúvidas que este Governo merece censura e o Chega aqui estava já há 2 semanas. Mas, sinceramente, olho o título desta moção e vejo travar a degradação da situação nacional e pergunto-me, agora? Onde é que os senhores andaram nos últimos 50 anos? Ou melhor, onde é que os senhores andaram nos últimos 10 anos? É que, fazendo minhas as palavras do então Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco, em 2016, o Partido Comunista Português passou de resingão a resignado e suportou um suposto governo patriótico e de esquerda, denominado de geringonça, que foi nada mais nada menos que o responsável pelo aumento sem precedentes da imigração jovem e pela bandalheira na imigração. Foi o responsável pelo caos no Serviço Nacional de Saúde. Foi o responsável pela desintegração a olhos vistos da escola pública ou pelo sufoco dos trabalhadores que hoje já não votam no PCP e votam por toda a Europa na direita que o Chega representa. E por isto, olho para o título e pergunto-me como é que tem a lata de escrever que propõe uma política alternativa de progresso e desenvolvimento? Que progresso? Claro, o do comunismo woke? E que desenvolvimento? O de caminharmos para uma república soviética ou para a pobreza de Cuba e de Venezuela? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Quase no final deste debate, eu tenho que agradecer ao deputado Hugo Soares e ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Obrigado por nos terem dito que não é não. É porque realmente o Chega nunca podia participar neste governo que mete os interesses pessoais à frente do interesse dos portugueses. Nós nunca poderíamos fazer parte de um governo assim. É que se fizéssemos parte deste governo, certamente não estaríamos hoje aqui a discutir esta moção de censura. Aliás, esta moção de censura já notámos que estamos em dupla campanha. Tivemos uma campanha autárquica feita pelo PSD, mas que misturou também uma campanha legislativa. Ou seja, já juntaram as 2 campanhas e vai ser assim por aí adiante. Tivemos os anúncios de propaganda deste governo, porque este governo tem sido, desde que tomou posse, uma propaganda pegada. Reparem bem, os anúncios. Aeroporto, onde é que está? No papel. Hospitais, onde é que estão? No papel. TGV, onde é que está? No papel. Ou seja, são anúncios e não passam do papel. Tem sido sempre o que tem feito este governo. Mas vamos recordar como é que começou esta história. É que esta história teve um protagonista e começou com o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, que abriu imobiliárias quando já era membro deste governo. Pasme-se. É que Hernani Dias regressou hoje ao Parlamento e está ali sentado. É verdade, saiu da bancada do governo, mas voltou ao lugar de deputado. Assim é este PSD. Ou seja, cometeu uma infração, não serve para o governo, mas serve para ser deputado. Pois olha, aqui no Chega é diferente, Sr. Primeiro-Ministro. É diferente. Mas recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que disse que tinha sido imprudente o que fez o ex-secretário de Estado Hernani Dias. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, então porquê é que não resolveu o problema há 3 semanas atrás? Porquê é que não falou ao país? Porquê é que não olhou os portugueses nos olhos e foi sincero com os portugueses? Demorou 3 semanas a tentar fazer isso. Já ninguém acredita nas suas explicações, Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, conseguiu hoje, neste debate, não explicar aos portugueses como é que comprou a pronto 2 casas numa zona nobre em Lisboa. Foi mais uma coisa, mais uma explicação que não conseguiu dar aos portugueses. E também não explicou como é que se faz uma empresa sem página na internet, sem e-mail, onde a sede era a sua casa e o telemóvel era do Primeiro-Ministro e faturou milhões e milhões. Como é que conseguiu fazer uma empresa? Explica aos portugueses, porque certamente os portugueses lá fora querem saber isso. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é esconder a empresa, é transparência que nós pedimos. O seu governo é censurado por não ser transparente. E a verdade é que disse que criou uma empresa. Sr. Primeiro-Ministro, só disse que criou uma empresa porque saíram as notícias na comunicação social, porque senão nunca tinha dito nada. E sim. Transparência. Estava na entidade da transparência. Tem acesso direto. O tempo está parado, senhor. Eu percebo o nervosismo do PSD e do CDS. Faz favor. Metade deles vão desaparecer, portanto eu percebo bem isso. Sr. Deputado, terei que contar para o seu tempo. Faz favor. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, a crise política foi criada por si.
É o único rosto desta crise política. E agora não venha com a história do coitadinho, porque isso já não cola. Lamento, Sr. Primeiro-Ministro, o seu tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Primeiro-Ministro. Levamos já várias horas de debate para todos podermos concluir que a nossa democracia está muito doente. E essa doença tem um responsável e tem um rosto e tem um nome. Não é preciso recuarmos muito tempo, Srs. Deputados, para encontrarmos alguns rostos. Desde logo o rosto de José Sócrates, que ainda hoje aguarda por julgamento. Ou o rosto de António Costa, um ex-primeiro-ministro que se demitiu pelos achados na sua residência oficial. E agora temos o rosto deste primeiro-ministro Luís Montenegro, porque o clima de insuspeição é insustentável. O clima desta suspeição total do governo não pode ser mais tolerável. A voz popular ouve-se pelas ruas dizendo-se que temos novamente mais um primeiro-ministro que compra imóveis a pronto pagamento e que recebe avanças do setor privado. E da banca, desta bancada do PSD, ouve-se o mesmo mantra de quererem combater a voz do povo com competência. Srs. Deputados, mas onde é que anda a competência de Vossas Excelências na transparência? Eu digo-vos, é uma total ausência de competência. E mais, o que vos falta em transparência, infelizmente, sobra-vos em decadência. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o clima de suspeição que se abateu outra vez neste país sobre um primeiro-ministro é insustentável. Para além dos truques formais na angariação de avanças milionárias e dos sinais de compra de património de luxo no bairro mais exclusivo de Lisboa, na Lapa, existem muitos outros sinais na comunicação social. São obras faraónicas para fazer um duplex. É residência em hotel de 5 estrelas. São as férias a convite numa praia de elite no Brasil. São partidas de golfe com o seu ex-patrão e isto em plena crise da desconfiança nacional. Sr. Presidente e Srs. Deputados, em política o que parece é. E infelizmente estas aparências são muito idênticas aos primeiros sinais que o Sr. José Sócrates deu ao país. Desculpe interrompê-lo. É uma intervenção, está a referir aquilo que entende e depois há a possibilidade de contraditar. Faz favor, Sr. Deputado. E tal como as respostas são parcas, Sr. Primeiro-Ministro, é o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro que é o responsável por esta falta de competência na transparência. Não é o Chega, nem a comunicação social. Respeite o país, respeite a nação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, estes últimos dias estão de facto a ser constrangedores para todos, porque esta novela das suas empresas vai se adensando e o país está completamente desfocado de questões que realmente importam: crescimento económico, controle de imigração, mais liberdade para as famílias, e o Sr. Primeiro-Ministro sabe que isto e o seu governo estão mergulhados neste escândalo única e exclusivamente por sua causa. E dê as voltas que quiser dar, a responsabilidade é sua, porque sabe que o Primeiro-Ministro é sempre escrutinado, mas mais ainda num país que na madrugada do 25 de Abril viu as redações invadidas por militantes de esquerda e que odeiam ver a direita no poder, mesmo que até seja apenas uma direita da esquerda como é a sua. E por isto eu hoje lia num artigo de manhã que era escrito por um eleitor seu que dizia que o problema está para além da legalidade, é sobretudo uma questão de moralidade, porque à mulher de César não basta parecer, é preciso ser. É que depois chegamos aqui ao ridículo de ouvir, por exemplo, a deputada Mariana Mortágua falar em exclusividade quando esteve a receber 3 salários enquanto estava como deputada em exclusividade. Ou, por exemplo, Pedro Nuno Santos referir: vejam bem que a empresa do meu pai só ganhou 1 milhão de euros em 10 anos, como se todos os portugueses, nas suas pequenas e médias empresas, tivessem acesso a 1 milhão de euros em cada 10 anos.
Sr. Primeiro-Ministro, o tema aqui não é se os seus filhos beneficiaram de algum apoio fiscal na aquisição do apartamento. O tema aqui é que na aquisição do apartamento em novembro de 2024 apareceram 226 mil euros que ninguém sabe de onde, porque tem uma série de contas num valor inferior a 41 mil euros que sabe que dispensam desta forma a necessidade de transparência. Por isso eu pergunto, porquê? Não imaginou que isto ia trazer suspeição? Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, como social-democrata que é, deixe-me dizer que penso que faria corar Sá Carneiro, porque está a colocar o seu interesse pessoal e as suas circunstâncias à frente do interesse do seu governo e, sobretudo, à frente do interesse do país. Concluo dizendo que, no limite deste circo todo, vamos para eleições antecipadas, a quarta em 6 anos. A Terceira República está definitivamente podre.